Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui, desta feita para falar de uma coisa maravilhosa, de algo maravilhoso, que é a hipnose. E principalmente a hipnose na saúde. Qual o objetivo disso? O objetivo é mostrar que a saúde e o bem-estar das pessoas podem ser obtidos pelo conhecimento e prática de técnicas de hipnose simples. A hipnose hoje é uma ferramenta reconhecida e ela conta com o aval, com a participação de vários profissionais da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e, já entrando dentro do campo, o pessoal da enfermagem. Bom, qual a importância da hipnose? Por que a hipnose é tão importante? Nós sabemos que o nosso sistema endócrino imunológico, ele é alvo das nossas emoções. Eles sofrem com as nossas emoções, com o nosso desequilíbrio emocional. E a hipnose, sendo reconhecida como uma ferramenta psicoterapêutica e utilizada como coadjuvante de tratamentos médicos, psicológicos, odontológicos e fisioterapêuticos, ela serve de uma maneira geral, no princípio de apoio e recuperação de pacientes. E nós podemos combinar isso com intervenções cognitivos comportamentais, porque isso vai ajudar no aumento do bem-estar, vai reduzir o estresse e vai melhorar as taxas de recuperação das pessoas. Então a hipnose é uma ferramenta auxiliar no equilíbrio do estado de completo bem-estar físico, mental, psíquico e social do ser humano. Essa que é a importância que a hipnose tem. Quais são as definições mais comuns da hipnose? Bom, a mais comum é estado alterado de consciência. Mas também nós temos outras definições, como estado semelhante ao sono, estado de relaxamento, estado de relaxação, estado onde a mente trabalha de maneira diferente. E uma definição maravilhosa do Dave Elman, que foi um grande hipnoterapeuta americano, que ele chamava a hipnose de o bypass do fator crítico da mente e a implantação de uma forma de pensamento seletiva. Ou seja, a diminuição do fator crítico da mente, enquanto nós implantamos uma forma de pensamentos selecionados. Tá? Essa era a definição do Dave Elman. Quais são as aplicações da hipnose? Nossa, são várias. Mas eu posso citar algumas dentro de algumas áreas de importância. Por exemplo, na área médica. A hipnose ela potencializa o efeito de um medicamento. Ela pode ser utilizada na cirurgia, ela auxilia no processo de cicatrização, ela reprograma a forma de pensar dos pacientes, entre outras maneiras que podem ser utilizadas na área médica. Na área da odontologia, há uma abolição da dor, um processo de analgesia, que é diferente de anestesia. Que a anestesia seria uma abolição da dor, do reflexo e do tato. Trabalharia no medo que as pessoas têm do dentista. Trabalharia nas cirurgias dentárias, como incisão, exerese e a síntese. E auxiliaria muito na recuperação. Na área psicológica, que é a minha área, a área de outros amigos, elimina ou ressignifica os traumas que as pessoas carregam, potencializa o bem-estar, melhoria nos estudos, tratamento de alguns vícios, melhoria da performance do indivíduo, entre outras coisas. Hoje a hipnose ela é utilizada na área esportiva também, na preparação de atletas para a competição, na eliminação da insegurança, potencializa a resistência, reprograma a forma de pensar dos atletas, etc. Na área da enfermagem, eu sempre digo que quem passa a maior parte do tempo com o paciente são os enfermeiros. Então o enfermeiro ele pode utilizar a hipnose no paciente no controle da dor, no estímulo da recuperação, no restabelecimento do paciente, no auxílio de uma cicatrização em menor tempo. Na área da educação, a hipnose pode ser utilizada numa capacidade maior de memorização, que nós chamaríamos de hipermnésia.
numa capacidade de concentração, numa capacidade de redução do estresse, no controle da ansiedade para provas, etc. A hipnose hoje também é utilizada na criminalística. Não sei se no Brasil é utilizada, mas lá fora ela é utilizada. Através de quê? Investigação de crimes, localização de objetos, aumento da recordação de determinados tipos de cenas que alguém viu ou deixou de ver, né? Por aí afora. A hipnose também é utilizada na nutrição. Ela cuida hoje da obesidade, ajuda na redução de peso, ela ajuda na terceira idade, para que a pessoa tenha uma terceira idade mais saudável, na reprogramação da alimentação, na força de vontade, entre outras coisas. Também é usada na área sexual, né? Nos processos de dificuldades do sexo, como ejaculação precoce, vaginismo, frigidez, impotência. Então a hipnose ela é utilizada nessas áreas também. Existem várias abordagens hipnóticas. Eu vou só citar algumas. Hoje nós temos a clássica, nós temos a ericksoniana, nós temos a hipnossíntese, nós temos a cinética, ou chamada terpsícoe-transterapia, TTT, nós temos a hipnose rápida e nós temos a hipnose condicionativa, que é uma adaptação do professor Luiz Carlos Crozera dos condicionamentos operantes. Mas nós temos a hipnose condicionativa, que é uma abordagem hipnótica. Quais são as dificuldades que nós encontramos com relação à hipnose? Bom, a primeira dificuldade é que a hipnose ficou meio desacreditada devido ao fracasso de Freud em relação a ela. Ele não sabia como utilizar a hipnose. E nem todo mundo gosta de ser hipnotizado ou se propõe a ser hipnotizado. Outra coisa também é que os produtores de cinema, eles dão um ênfase, dão um enfoque sensacionalista e prejudicial para a hipnose, porque eles demonstram que o indivíduo que está no estado de hipnose é um escravo, faz tudo o que o hipnoterapeuta quer, o hipnólogo quer, e isso não é bom para a hipnose, porque dá uma ideia completamente deturpada do que seja a hipnose. Também temos a atuação de profissionais. Muitos profissionais eles conhecem pouco de hipnose e ficam com medo de aplicar. Então eles preferem adotar uma posição neutra em relação à hipnose. E também, no passado e ainda hoje, existem muitos pseudos profissionais e pessoas irresponsáveis que usam e abusam da hipnose de uma maneira completamente antiética e, vamos dizer assim, completamente antiprofissional. Um breve histórico da hipnose. Bom, o nosso histórico da hipnose praticamente começou com Mesmer e a convulsão terapêutica. Depois veio para Brett com a criação do termo hipnotismo. Depois vamos para James S. Daly, na Índia, onde ele fez várias intervenções cirúrgicas, inclusive amputações na guerra, sob hipnose. Depois nós tivemos o Liebon, que é considerado o pai da hipnose moderna, lá na escola de Nancy. Tivemos Charcot, na Salpêtrière, na escola de Paris. Nós tivemos Brouwer, que era muito mais voltado à hipnose do que Freud. Nós tivemos o início da hipnose científica, com um cunho científico, com Pavlov, o reflexo condicionado e incondicionado, até chegarmos a Erickson, com o método individual. Os pressupostos básicos da hipnose dizem que 90% das pessoas são hipnotizáveis. Só não são hipnotizáveis débeis mentais, pessoas que não querem ser hipnotizadas, que são controladoras, e outros tipos de pessoas que não se enquadram como psicopatas, etc. Os hipnoterapeutas, eles utilizam as técnicas de indução para auxiliarem as pessoas a entrarem no estado de hipnose, a alcançarem o seu estado de transe. Ou seja, quem entra no estado de transe é a pessoa. Quem entra no estado de hipnose é a pessoa. O hipnoterapeuta, o profissional de hipnose, ele vai somente ajudar a pessoa a alcançar um estado que é dela. Então, são as pessoas que se permitem a entrar em hipnose. Elas são responsáveis por sua melhora.
Não é o hipnoterapeuta que é responsável. Ele só guia a pessoa ao estado de hipnose. Se a pessoa não quiser entrar, não vai entrar. Bom, o que a hipnose faz? Ela abre uma janela. Ela faz um contato direto com o inconsciente. O objetivo da hipnose é esse: abrir um contato direto com o inconsciente. Por quê? Diminui a resistência. Né? E após cada sessão de hipnose, o inconsciente ele continua agindo. Ele vai agir em benefício da pessoa, ele não para. Ele continua agindo. E com isso, os resultados são mais rápidos, mais eficazes, duradouros e menos onerosos. A pessoa vai gastar muito menos. As induções hipnóticas, elas são variadas, existem muitas. Elas podem ser isoladas ou em conjunto com outros procedimentos médicos, odontológicos e psicológicos. Os métodos eles são baseados em experiências clínicas e profissionais, bem como pelo reconhecimento ou conhecimento teórico do procedimento. O essencial numa indução hipnótica é o estabelecimento do rapport, que é a empatia, a comunicação, e o pré-talk, que seria a explicação daquilo que vai ser feito com a pessoa, né? Essa troca que vai existir. Falar para ela o que vai, de certa forma, os procedimentos que vão ser realizados. Quais são as técnicas mais comuns de hipnose? Bom, as técnicas mais comuns são aquelas que se adaptam perfeitamente bem ao tipo de problemática ou a certas características de personalidade, tanto do profissional que escolhe a técnica, quanto do paciente. A grosso modo, nós podemos classificar as técnicas de indução em 4 tipos. Obviamente, queridos, que existem outras classificações, mas eu vou falar somente desses 4 tipos que são os principais. O tipo que a gente chama de paternal. O que é o paternal? É a forma mais tradicional de indução. Ela vem sendo praticada desde Mesmer até Freud. E mesmo posteriormente, hoje ainda se aplica. É aquela que tem um tom impositivo, imperativo, aquele tom firme, autoritário, pela indução em curto tempo. É a figura do pai, aquele que dá ordem, né, e quer ser obedecido em poucas palavras. Em linguagem psicanalítica, nós podemos dizer que essa técnica ela se reporta ao superego. Bom, nós temos a técnica maternal. Ela se caracteriza pela doçura de voz, pela suavidade, o prolongamento do processo indutivo, pela ênfase na proteção e no afeto. Em linguagem psicanalítica, nós podemos dizer que esta é uma técnica que se reporta ao Édipo, né? Nós temos a técnica fraternal, que é a técnica do Milton Erickson. Ela caracteriza-se por uma linguagem voltada para o espírito de colaboração, de participação recíproca, a troca, reforçando o rapport, para o espírito de imitação, de compartilhamento, etc. E nós temos a técnica social. Essa técnica social ela é praticada pelos hipnotizadores de palco. Por quê? Ela trabalha nas necessidades grupais, as necessidades inatas da espécie humana. Por exemplo, as pressões do grupo, as pressões do público, a pressão do hipnoterapeuta e a participação que a pessoa quer ter dentro do show, dentro daquela apresentação. Ou mesmo a pressão de um acompanhante que está com ele, né? Pode acontecer isso também. Os métodos de indução ainda. Existe uma variedade imensa de métodos de indução. Alguns mais utilizados, a fixação do olhar. A fixação do olhar, ela pode ser produzida com qualquer coisa. O interessante é fixar o olhar do indivíduo ali. Por quê? Diminuir a quantidade de estímulos aos quais ele vai estar, vamos dizer, suscetível. Então, eu posso fixar o olhar dele no meu dedo, eu posso fixar o olhar dele numa caneta, eu posso fixar o olhar dele num ponto na parede, eu posso fixar o olhar dele na palma da minha mão, eu posso fixar o olhar dele no dedo dele mesmo, na mão dele, ou seja, não interessa, eu posso fixar o olhar dele aonde quer que seja. O importante é fixar o olhar do indivíduo. O segundo método muito utilizado é o relaxamento progressivo, né, de Schultz. O terceiro método, a levitação da mão.
Você também pode usar o sonho dirigido. Vai depender da necessidade do paciente, do ambiente e da sua característica pessoal. Profundidade hipnótica. O que é uma profundidade hipnótica? É o nível atingido pelas ondas cerebrais com um aumento significativo do estado de relaxamento muscular, a redução das batidas cardíacas, a redução da respiração, onde as pessoas apresentam maior suscetibilidade aos comandos, sugestões e permissões internas para a sua própria melhoria, comparadas ao seu estado normal de vigília. Ok? Então, a profundidade hipnótica seria esse estado, todo esse estado, comparado ao seu estado normal de vigília. Ou seja, vai diminuir as batidas cardíacas, vai diminuir a respiração, vai diminuir a circulação, ele vai ficar mais molinho por causa do relaxamento, coisas que não é alcançada no seu estado de vigília. Quais são esses estados? Segundo uma escala de Torres-Norrie, nós temos alguns estados que são subdivisões no estado de transe. Então nós temos primeiramente o estado hipnoidal, que é onde a pessoa apresentaria um relaxamento leve, ela fecharia os seus olhos, ela teria uma alucinação interna, a mente dela vai devagar. O que é alucinação interna? Quando você fecha os olhos e você para de sintonizar o que está do lado de fora, a tua mente começa a vagar, você começa a lembrar de problemas, você começa a ver imagens, isso seria alucinação interna. Logo em seguida você teria o transe leve, aonde a pessoa apresentaria relaxamento muscular, estado de dissociação, ressignificação, catalepsia flácida das pálpebras ficariam moles, início da catalepsia flácida do corpo, o corpo também começaria a ficar bastante mole, você teria a imobilização dos músculos faciais. No transe médio, você teria a catalepsia flácida generalizada, ou seja, de todo o corpo, de tudo. A pessoa já poderia alcançar uma alucinação sensorial em relação a calor, em relação a frio. Ela já obteria analgesia, que seria bom para o tratamento dentário, e ela teria um aumento maior da sua capacidade de memória, de hipermnésia. Já no transe profundo, ela poderia alcançar alucinações positivas e negativas, ela poderia alcançar alucinações sensoriais, ela poderia produzir anestesia e aí poderia ser submetida à cirurgia. Ela aceitaria de bom grado sugestões pós-hipnóticas. Ela entraria na catalepsia rígida, que é aquela que o indivíduo usa para fazer a ponte, e ela aceitaria uma ancoragem muito bem feita, aliás, desculpem. E nós teríamos o último estado, que seria o sonambúlico. Mas eu falo sonambúlico, não é aquele sonâmbulo que levanta de dois e fica aqui ou chuta a mulher, né? Porque está sonâmbulo, né? Não é nada disso. É o sonambúlico, aquele que entra no transe sonambúlico imediatamente. Você coloca ele rapidamente vira os olhos para cima. Quem faz muito disso é o professor Antônio Carreiro. A pessoa entra naquele estado e os olhos reviram e ele entra imediatamente no estado sonambúlico. Bom, como que acontece a hipnose? Através de um mecanismo. Que mecanismo é esse? Muito bem, esse mecanismo no estado normal, ele funciona da seguinte maneira. Você tem a percepção através dos 5 sentidos. Essa percepção ela é remetida ao teu inconsciente, que possui as referências daquilo que você está percebendo. O inconsciente confirma para o consciente, que analisa, e ele envia essa mensagem para a zona motora, aonde vai acontecer a ação. Isso acontece no estado normal. Para que os comandos em hipnose sejam aceitos, vai funcionar da seguinte maneira. Você tem a percepção através dos sentidos. Isso é remetido para o inconsciente, que tem as referências da percepção que você está tendo. O inconsciente manda para o consciente, mas esse está inibido. Esse está baixo. Então a ordem vai para a zona motora, para a ação, como se tivesse sido confirmado pelo consciente. Aí é que acontece o estado de hipnose. Aí vocês vão entender porque o indivíduo come uma cebola pensando que é uma maçã.
Né? O inconsciente tem todas as referências de uma maçã, mas não tem a confirmação do consciente de que aquilo é uma maçã. Então manda para a zona motora como se uma maçã fosse. Então o indivíduo vai comer a cebola exatamente como se fosse uma maçã. Reprogramação. Por que a hipnose funciona numa reprogramação? Porque, meus queridos, ninguém tem que continuar pensando e se comportando sofridamente a vida inteira. Os problemas, eles podem influenciar diretamente na saúde ou doença das pessoas. Por isso é necessária uma reprogramação. As emoções, elas podem desencadear alterações fisiológicas tamanhas. Então a hipnose, ela é um excelente recurso para ajudar na transformação das pessoas, no crescimento pessoal, no crescimento social, no crescimento profissional. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa. Falar em hipnose, a gente tem que falar da mente. Então eu vou passar para vocês duas regrinhas que a mente tem. Primeiramente, todo pensamento tem uma resposta no corpo. Seja ele bom ou seja ele ruim. Ele vai dar uma resposta no corpo. Assim sendo, é necessário que nós entendamos que todo pensamento gera uma emoção que desencadeia uma resposta psicossomática. Então, se você está feliz, se você está alegre, se você está realizado, isso gera uma emoção em você que desencadeia uma resposta psicossomática. Nesse caso, essa resposta vai ser o quê? Fortalecimento da sua imunidade, bom sono, funcionamento perfeito do seu organismo, dos seus intestinos, etc. Agora, se você está infeliz, se você está triste, se você está raivoso, se você está cheio de ódio, se você está cheio de problemas internos, a sua reação psicossomática vai ser prejudicial. Você pode ter problemas de náuseas, você pode ter problemas de vômitos, você pode ter insônia, você pode ter dores pelo corpo, você pode ter uma série de coisas. Então, todo pensamento tem uma resposta no corpo. E a segunda regra da mente diz o seguinte: todo pensamento, desde que seja possível de ser realizado, ele tem 100% de chance de se consolidar se você o mantiver firme em sua mente. Então tá aí duas regrinhas da mente para que a gente possa entender como funciona o nosso dia a dia. Quais são as indicações da hipnoterapia? Olha, são várias. Mas entre tantas, eu posso citar algumas para vocês. A hipnoterapia ela pode ser utilizada no tratamento de fobias, de medos, de estados ansiosos, como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e outros tipos de transtorno, né? Transtorno pós-traumático, etc. Pode ser utilizada no reforço da autoestima, pode ser utilizada na impotência psicogênica, pode ser utilizada naquelas dores que não têm explicação, pode ser utilizada na fibromialgia, pode ser utilizada na falta de concentração, na aprendizagem, no distúrbio do sono, no distúrbio do apetite, na depressão, no transtorno obsessivo-compulsivo, na TPM das mulheres, pode ser utilizada no pré-operatório e pós-operatório, doenças autoimunes como lúpus eritematoso, retocolite, urticária, psoríase, e pode ser utilizada em processos alérgicos. E muitos outros que eu também não estou contando aqui, né? A hipnose hoje vem sendo utilizada em outros campos. A hipnose hoje está entrando nas empresas. Por quê? Com a exigência muito grande de produção, com a globalização, o batimento de cotas, ou seja lá o que for, a hipnose é de uma utilidade muito grande nas empresas. Então, as empresas estão utilizando os serviços de hipnoterapeutas. Por quê? Reduz o estresse dos colaboradores, potencializa a performance dos cargos estratégicos dentro da empresa, aguça a concentração na tomada de decisão, desenvolve a capacidade de pensar e melhora a criatividade nas equipes, melhora o relacionamento entre as pessoas, elimina o conflito, cria sinergia, facilita o cumprimento das metas
dentre outras aplicabilidades dentro da empresa. E o mais importante, promove a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Existem ainda mais algumas utilidades dentro das empresas, né? Ela fortalece os objetivos das organizações. E com isso, né, vai facilitar a sobrevivência da organização, vai facilitar o seu crescimento, vai facilitar a lucratividade, a produtividade e a qualidade dos produtos e a sua produção. Porque nós estamos na era da informação. E nessa era da informação, as pessoas são como parceiras dentro das organizações. Como tudo na vida, a hipnose também tem suas contraindicações. Segundo os autores, as contraindicações da hipnose, a primeira delas é em relação ao indivíduo que está praticando a hipnose. O hipnotista ou o hipnoterapeuta é em relação a ele, a maneira dele trabalhar. Ou em apresentações de shows, às vezes as pessoas são até contrárias, mas existe por parte de autores uma certa contraindicação ao que as pessoas possam comer durante o show ou beber durante as apresentações, por causa de intoxicações e de alergia que as pessoas podem ter, e às vezes o hipnoterapeuta, o hipnólogo, no caso, ele não sabe. Lesões que podem acontecer em quedas. Às vezes você vai hipnotizar uma pessoa em pé e ela é muito suscetível, ela pode cair. Então tem que tomar muito cuidado, botar a pessoa para amparar, segurar. A pessoa tem que se sentir segura para participar daquilo. Alterações psíquicas, a chamada hipnose psicótica, ou seja, o indivíduo já tem um pé dentro da psicose e de repente é feito com ele uma alucinação positiva, uma alucinação negativa, e o indivíduo desencadeia de repente um surto. Ele já tem um pé dentro da psicose, né? Ele já tem um histórico de esquizofrenia dentro da família, ou seja lá, pode acontecer isso. O desencadeamento de processos fóbicos dentro do show, causando sofrimento à pessoa, né? Eu acho que qualquer processo fóbico, ele causa sofrimento. É a pessoa ficar com medo que tem uma cobra no pé dela, é a pessoa ficar com medo que tem uma aranha em cima dela. Ou seja, isso vai causar um sofrimento que eu acho desnecessário e, segundo os autores, também eles acham desnecessário. Muitas vezes o constrangimento ao qual a pessoa é colocada, né? Também isso é uma contraindicação. Existe uma teoria de que o estado de transe por si só ele já é benéfico. Então isso seria até uma teoria que é aplicável naquele método de indução que a gente chama de hipnossíntese, que é narrado até pelo Marlos Vinícius em seu livro. Bom, eu acho que o que eu tinha que falar sobre hipnose, para que vocês tivessem um entendimento, eu terminei de falar. Então eu agradeço muito, mais uma vez, vocês terem assistido a essa palestra. Eu sou o professor Elias Lins, como vocês sabem. Meu e-mail para comunicação é linsdime@gmail.com. E se vocês quiserem maiores informações, é só entrar no meu site, www.ibhp.com.br. Muito obrigado e espero ter sido útil com essa pequena explanação sobre a hipnose. Até a próxima palestra, se Deus quiser.